teoria da aprendizagem significativa, metodologias ativas, sala de aula invertida, matemática financeira. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas são estratégias pedagógicas que colocam o foco dos processos de ensino e aprendizagem no aluno. Segundo Berbel, promove a construção de conhecimento utilizando experiências com o objetivo de propor soluções para os desafios do cotidiano do aluno. Para Valente, Almeida e Geraldini, elas são caracterizadas como ativas porque fomentam o engajamento dos alunos em atividades práticas, nas quais eles são os protagonistas de sua aprendizagem. Aspectos relevantes. As metodologias ativas, na visão de Valente, Almeida e Geraldini, promovem o engajamento dos alunos em experiências que podem ser reais ou simuladas. Para Berbel, elas estimulam o protagonismo e a autonomia do aluno. E para Baldez, Diese e Martins, o professor passa a atuar como facilitador desse processo. Também na visão de Baldez, Diese e Martins, as metodologias ativas têm como objetivo estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante na construção do seu conhecimento. Matemática financeira. Para Andrade, antes de entrar nos conteúdos de matemática financeira, deve-se apresentar ao aluno termos e conceitos relativos ao mundo financeiro. Nesse enfoque, surge a educação financeira. Qual a relação da matemática financeira e a educação financeira? Na visão de Cunha Laudares e Lima Costa, a educação financeira é um instrumento para introduzir a matemática financeira. A educação financeira oportuniza o desenvolvimento de 3 vertentes. A social, na medida que incentiva o planejamento financeiro, que tem como resultado uma melhor qualidade de vida no futuro. A ambiental, porque fomenta o desenvolvimento sustentável. E a econômica, pois possibilita o aprendizado da gestão eficiente das finanças, que traz como consequência uma população capaz de equilibrar as suas contas pessoais. A matemática financeira permite que o estudante adentre no mundo financeiro e no real significado da escola, que é preparar e formar o cidadão. Os conteúdos abordados e sua relação com o cotidiano. A matemática financeira básica traz, segundo o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, os conteúdos porcentagem, juros simples e compostos, numa proposta de resolução de problemas. Para Lima Costa, a matemática financeira básica aplica a matemática principalmente nas experiências relacionadas ao uso do dinheiro. Teoria da aprendizagem significativa, a TAS. É uma teoria de aquisição de conhecimentos de forma organizada, onde o aluno aprende a partir do que ele já sabe. Os conhecimentos prévios são conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo que facilitam a aprendizagem de novos conceitos. A estrutura cognitiva é formada pelo armazenamento organizado e hierárquico de informações a partir da experiência. A aprendizagem significativa é a interação entre os conhecimentos prévios, que passam a ter novos significados, e os conhecimentos novos, que ganham relevância para o sujeito. O professor, então, precisa levar em conta o conhecimento prévio, a potencialidade do material e a vontade do aluno para aprender. E é nesse contexto que a TAS se aproxima das metodologias ativas, na visão de Baldez, Diese e Martins, Moreira e Massini. Conceitos fundamentais da TAS. 2 conceitos fundamentais na TAS são a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Segundo Ausubel, o primeiro princípio é baseado no fato de que grande parte da aprendizagem, sua consequente retenção e organização, é hierárquica por natureza. Portanto, a organização do conteúdo deve ocorrer de cima para baixo em termos de abstração, generalização e inclusão, partindo dos conceitos de maior inclusão para os de menor, cada um deles obedecendo a sua ordem hierárquica em um processo de subsunção. O segundo consiste na resolução dos conflitos entre os significados dos conceitos, por meio da análise das relações entre estes, indicando-se as semelhanças e diferenças, reconciliando-se as inconsistências reais ou aparentes,
com o objetivo de combinar ideias similares. Também, segundo Ausubel. Para Moreira, a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a um dado subsunsor, que pode ser um conceito ou uma proposição, por exemplo, resultante da sucessiva utilização desse subsunsor para dar significado a novos conhecimentos. Segundo este autor, a diferenciação progressiva ocorre quando um subsunsor, de tanto ser utilizado, adquire novos significados. E, de acordo com esse princípio, os conceitos devem ser trabalhados em ordem crescente de especificidade. Também na visão de Moreira, a reconciliação integradora ou integrativa é um processo na dinâmica da estrutura cognitiva simultâneo à da diferenciação progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, fazer superordenações. Segundo este autor, a reconciliação integradora é um processo que ocorre simultaneamente com a diferenciação progressiva e consiste em eliminar as diferenças entre os conceitos. Em se tratando de matemática financeira, ensina-se primeiro porcentagem, em seguida juros simples e, por fim, juros compostos. Assim, o professor pode trabalhar os conteúdos de forma a contribuir para que ocorra a diferenciação progressiva dos conceitos abordados e, consequentemente, a reconciliação integradora, na qual o aluno faz comparações e identifica similaridades e diferenças entre os conteúdos e os conceitos estudados. Relação da teoria da aprendizagem significativa com as metodologias ativas e a matemática financeira. A TAS é base para metodologias ativas porque tem como princípio básico a predisposição do aluno para aprender, o que implica o seu protagonismo. E é base para a matemática financeira em função da necessidade de conhecimentos prévios. A SAI é um tipo de metodologia ativa que nessa proposta está sendo utilizada para se trabalhar os conteúdos de matemática financeira. A SAI, metodologia sala de aula invertida. A inserção das tecnologias digitais na escola oportunizou o desenvolvimento de metodologias ativas que combinam atividades realizadas online, mediadas por essas tecnologias, e atividades presenciais, como, por exemplo, a SAI. Isso na visão de Valente, Almeida e Geraldi. A SAI é uma metodologia na qual ocorre a inversão entre a sala de aula presencial e a residência ou outra localidade fora da escola, onde o material é estudado. Para Pavanello e Lima, o espaço da sala de aula é utilizado para o aprofundamento do conteúdo e retirada de dúvidas encontradas pelo aluno. Convergências da teoria da aprendizagem significativa e da sala de aula invertida. A partir dos estudos realizados, foi possível perceber convergências entre a TAS e a SAI. A seguir, estão elencadas algumas delas. A TAS considera os conhecimentos prévios e a SAI os conhecimentos base. A TAS leva em conta a predisposição do aluno para aprender, enquanto a SAI enfatiza o seu protagonismo. Para a TAS, os materiais didáticos precisam ser potencialmente significativos, e a SAI defende a ênfase na escolha dos materiais, tanto da parte online quanto da parte presencial. Para a TAS, o professor é mediador da captação de significados. Já para a SAI, este atua como coach, que motiva e auxilia o aluno durante o processo, definindo a linguagem do grupo e os significados adotados. Na TAS, a relação professor-aluno leva o aluno a captar e compartilhar significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino a partir do material utilizado. E a SAI estimula as interações aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo, mediadas pelo instrumento computador. Para a TAS, a aprendizagem aprendida é a significativa crítica, que é estimulada pela busca de respostas ao invés da memorização. A SAI defende a aprendizagem ativa e reflexiva, com ênfase no entendimento do conteúdo e não na simples memorização. A avaliação na TAS é recursiva, permitindo que o aluno refaça as tarefas quando necessário. Já na SAI,
acontece de forma individual e colaborativa, com o professor esclarecendo as dúvidas. Devido a essas convergências, considera-se a TAS um aporte teórico adequado para fundamentar as experiências com a SAI. Então, segundo Cunha e Laudares, ensinar matemática financeira a partir das concepções de educação financeira no ensino médio tem um objetivo formativo na medida em que esses conteúdos possibilitam que o estudante adentre no mundo financeiro e no real significado da escola, que é preparar e formar o cidadão. Considera-se que fazer isso, utilizando as metodologias ativas, como por exemplo a SAI, levando em conta os princípios da TAS, permite a maximização da aprendizagem, na medida em que o aluno aprende de forma individual e colaborativa, apoiado pelas tecnologias digitais e efetivamente com o auxílio do professor. As referências utilizadas nesse vídeo foram: Rosivar Marralete Sanches, sob a supervisão da doutora Silvia Cristina Freitas Batista e da doutora Valéria de Souza Marceliano.